Às vezes, basta um único olhar para que tudo mude. Naquela noite, diante de toda a família reunida, um milionário decidiu transformar a esposa no centro das atenções, mas não para elogiá-la. Ele não sabia que alguém muito próximo estava prestes a quebrar o silêncio e mudar o rumo daquela mesa para sempre. O portão de ferro se abriu lentamente, revelando a mansão iluminada dos Monteiro, onde a festa de aniversário de Dona Marisa já acontecia a todo vapor. Helena ajeitou o vestido azul marinho, tentando manter a postura. Ao lado dela, Roberto, com um terno impecável, exibia a confiança de quem sabia ser o centro de todas as atenções. Dentro, o salão fervilhava de vozes, taças tilintando e luzes douradas refletindo nos cristais pendurados do teto. A longa mesa estava posta com talheres prateados e arranjos de flores que pareciam ter sido escolhidos para impressionar. Helena respirou fundo antes de entrar. Sabia que noites como aquela eram armadilhas silenciosas e que no meio de tantos olhares, um deslize poderia se transformar em munição para a família de Roberto. Assim que cruzaram o salão, cumprimentos começaram a surgir de todos os lados. Abraços, sorrisos, comentários polidos, mas havia também olhares rápidos, avaliadores, como se cada gesto dela fosse julgado. Roberto, altivo, circulava com naturalidade, enquanto Helena se mantinha um passo atrás, percebendo o quanto aquele detalhe, tão pequeno, já revelava muito mais do que qualquer palavra. Roberto parecia se alimentar da atenção que recebia. De um lado da mesa para o outro, cumprimentava parentes, fazia piadas, comentava sobre contratos e negócios milionários, sempre com aquela entonação que misturava charme e arrogância. Helena, a poucos passos, mantinha um sorriso educado, mesmo quando ouvia fragmentos de conversas que soavam como indiretas. Alguns parentes cochichavam ao vê-la passar, outros apenas desviavam o olhar rapidamente, como se fosse mais confortável fingir que não a notavam. A cada vez que alguém elogiava a decoração, Roberto fazia questão de mencionar que havia contratado a melhor equipe, como se o mérito fosse exclusivamente dele. Quando o assunto era a lista de convidados, ele deixava escapar comentários sobre manter o nível e selecionar as pessoas certas para a ocasião, sempre olhando de soslaio para Helena, como se houvesse um significado oculto em suas palavras. Durante um brinde improvisado, um dos tios de Roberto levantou a taça e agradeceu pelo convite. Roberto, sorrindo, completou: "É claro, aqui a gente sempre abre espaço para quem sabe se portar." E deixou a frase no ar. Poucos riram, mas o silêncio que seguiu foi carregado. Helena percebeu o desconforto e tentou disfarçar, mexendo no guardanapo. Isabela, sentada 3 cadeiras à esquerda da mãe, acompanhava tudo em silêncio. Não sorria, não fingia não perceber. Os olhos dela se moviam atentos, registrando cada gesto do pai e o efeito que causava sobre a mãe. Em um canto do salão, Dona Marisa, com seu vestido verde musgo e colar de pérolas, parecia reinar como uma monarca. Observava a todos com um ar satisfeito, especialmente quando Roberto fazia algum comentário que diminuía Helena. Ao lado dela, Eduardo, o irmão mais novo de Roberto, permanecia calado, apenas bebendo seu vinho, como se já tivesse se acostumado com aquele tipo de clima e preferisse não se envolver. A conversa à mesa logo se voltou para investimentos e aquisições recentes. Roberto, animado, descrevia o novo empreendimento de luxo que estava construindo em Angra dos Reis, exagerando nos detalhes como se narrasse um épico. Uma das primas, curiosa, perguntou se Helena estava envolvida no projeto. Ele riu. Ela? Não. Negócios não são muito a praia dela. E disse isso como quem comentava sobre um defeito irreparável. Algumas pessoas riram de forma quase automática, enquanto outras evitaram encarar Helena. O garçom se aproximou para repor as taças. Helena agradeceu com um sorriso.
mas seus dedos tremiam levemente ao segurar a haste do copo. Não era a primeira vez que vivia uma noite assim, mas havia algo diferente. Talvez fosse o olhar de Isabela, tão atento, quase como se antecipasse o que estava por vir. Um dos sobrinhos, tentando mudar de assunto, comentou sobre a última viagem em família. Roberto aproveitou a deixa para contar uma história engraçada sobre um jantar em Paris, anos atrás, quando Helena teria confundido o nome de um importante investidor. Foi como ver alguém tentando recitar Shakespeare em mandarim, disse ele, arrancando risos mais francos dessa vez. Helena respirou fundo e manteve a expressão neutra, mas sentiu aquela pontada familiar de vergonha e impotência. O som dos talheres e o aroma do prato principal sendo servido ajudaram a preencher o silêncio que seguiu. Helena olhou para o prato diante de si, mas não sentia fome. Ao levantar o olhar, encontrou Isabela encarando o pai com uma expressão séria, quase desafiadora. Roberto, alheio à tensão crescente, continuava a falar sobre contratos, cifras e oportunidades que, segundo ele, poucos sabiam aproveitar. A cada palavra, o peso daquela noite parecia se acumular sobre Helena. A sensação era a de estar em um palco, com luzes fortes no rosto, enquanto uma plateia avaliava cada movimento. Por mais que quisesse reagir, algo dentro dela dizia para esperar. Não sabia exatamente por quê, mas pressentia que algo estava prestes a acontecer. Enquanto isso, na outra ponta da mesa, Dona Marisa trocava comentários com uma amiga sobre como certas esposas não entendem seu papel. Eduardo fingia interesse na conversa do cunhado sobre empreendimentos, mas seu olhar ocasionalmente encontrava o de Helena. E havia ali um traço de constrangimento silencioso. O clima parecia se solidificar, quase palpável. Cada risada de Roberto vinha carregada de uma ponta de ironia. Cada palavra que dirigia a Helena soava como um lembrete de quem realmente mandava ali. Isabela, porém, não desviava os olhos dele. E Helena começou a perceber que aquela atenção da filha não era simples observação. Era cálculo. Quando o garçom anunciou que o prato principal seria servido, Roberto recostou-se na cadeira e, com um meio sorriso, disse alto o suficiente para todos ouvirem: "O sucesso, meus caros, é para quem sabe conquistar. Os outros assistem de camarote." Olhou diretamente para Helena ao dizer a última parte, como se quisesse que não houvesse dúvidas sobre o alvo da provocação. O som dos talheres cessou por um instante. Algumas pessoas tentaram disfarçar o constrangimento com goles de vinho. Helena, por sua vez, não respondeu. Apenas manteve os olhos fixos no marido, tentando decifrar se ele esperava uma reação imediata. Sentia o sangue pulsar nas têmporas, mas algo dentro dela dizia para não entregar nada naquele momento. Isabela, no entanto, não desviou o olhar do pai nem por um segundo. O ambiente inteiro parecia inclinado para o que viria a seguir. E Helena percebeu que talvez não fosse ela quem responderia àquela provocação. O jantar seguia em um ritmo marcado pelo tilintar de talheres e pelas conversas que se cruzavam de ponta a ponta da mesa. O aroma do prato principal ainda estava no ar, quando um dos tios de Roberto, homem corpulento e de voz grave, ergueu a taça para propor um brinde a Dona Marisa. O gesto foi acompanhado por todos, e em poucos segundos o salão se silenciou, aguardando as palavras do anfitrião. Roberto, sentado ao lado da mãe, sorriu com satisfação ao ver que a atenção estava novamente voltada para ele. Levantou-se devagar, como quem saboreia o momento, e começou a falar sobre a importância da família, sobre valores, tradição e sobre como aquela reunião simbolizava a união. Sua entonação era impecável, mas havia um subtexto em cada frase, como se sua posição no topo fosse o eixo de toda a estabilidade daquela mesa. Quando terminou, fez uma breve pausa e, em vez de encerrar, inclinou-se levemente para a frente, como quem se lembra de algo divertido. "Ah, e falando em família,
Vocês lembram daquela vez, há uns anos, quando Helena tentou fechar uma negociação para mim? Perguntou, olhando para alguns parentes mais próximos. Um ou dois sorriram, reconhecendo a história. Helena manteve o olhar fixo no guardanapo dobrado sobre o colo, sentindo que algo desconfortável se aproximava. Roberto prosseguiu, descrevendo o episódio com detalhes exagerados. Disse que era uma reunião importante, que um investidor estrangeiro estava presente e que, por um mal-entendido, Helena teria confundido a pauta, falando por vários minutos sobre um tema completamente diferente. Foi quase como assistir a alguém tentando explicar física quântica, em japonês, afirmou, arrancando risos mais abertos dessa vez. Alguns convidados cobriram a boca para conter o riso. Outros riram sem disfarçar. O som atingiu Helena como uma onda surda. Ela ergueu o rosto e encontrou olhares de pena misturados a expressões divertidas. Sentiu o calor subir pelas bochechas, mas manteve a postura. Apenas ajeitou a postura na cadeira e sorriu de leve, como se aquilo não a afetasse. Isabela, no entanto, não riu. A filha mantinha os olhos fixos no pai e havia neles uma intensidade que não combinava com sua idade. Era como se ela já estivesse formando mentalmente uma linha que separava o que tolerava e o que não toleraria. Roberto, percebendo que tinha a atenção de todos, prosseguiu, explorando cada detalhe embaraçoso da história. Fazia gestos largos, imitava falas, até mudava o tom de voz para dramatizar o suposto equívoco. As gargalhadas se espalhavam pela mesa, enquanto o olhar de Helena se mantinha fixo em um ponto indefinido, como se quisesse atravessar aquela cena sem deixar que nada transparecesse. Dona Marisa sorria discretamente, apoiando a mão no braço do filho, como quem aprova a condução do momento. Era evidente que não via problema algum em expor a nora daquela maneira. Eduardo, ao contrário, mantinha-se calado, desviando o olhar e bebendo mais um gole de vinho. Não ria, não comentava, mas também não intervinha. O ambiente, que até então alternava momentos de conversa e risadas contidas, agora estava unificado em uma só atenção. A história de Roberto. Para muitos, aquilo parecia apenas uma anedota inofensiva. Para Helena, era uma nova ferida sendo aberta diante de todos. A cada gargalhada, a sensação de isolamento aumentava. Não havia espaço para reação sem que soasse como um rompante, e ela sabia que era exatamente isso que ele esperava. Uma explosão que pudesse ser interpretada como desequilíbrio. Helena percebeu que Isabela havia pousado o garfo sobre o prato e estava imóvel, observando a cena com uma rigidez incomum. A filha não participava das risadas nem dos comentários, apenas acompanhava o pai com um olhar que misturava desaprovação e algo mais profundo, como se estivesse absorvendo uma lição que não deveria estar aprendendo. Quando Roberto encerrou a história com mais uma piada, os convidados voltaram a conversar entre si, mas o rastro do episódio permaneceu no ar. Helena respirou fundo, tentando manter a compostura, e levou a taça aos lábios para disfarçar a tensão. O vinho desceu lento, mas não foi capaz de acalmar a pressão no peito. Roberto sentou-se satisfeito, trocando cumprimentos com os mais próximos, como se tivesse conquistado mais um espaço na noite. Para ele, aquilo era apenas mais uma prova de domínio, mais um lembrete de que controlava o tom e o ritmo das interações. Helena manteve-se em silêncio, mas seus pensamentos estavam distantes, organizando fragmentos de momentos semelhantes que haviam acontecido ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, sentia a presença firme de Isabela, que continuava a encarar o pai de tempos em tempos. Não havia palavra trocada entre mãe e filha, mas algo estava sendo comunicado no silêncio. A atmosfera perdeu um pouco da vibração inicial e se estabilizou em um clima mais contido. O som dos talheres voltou a preencher os espaços, mas para Helena, a noite já havia dado um salto que não poderia ser revertido.
Ela sabia que aquela história, contada de forma a arrancar risos às custas dela, não seria esquecida tão cedo. E o que mais a surpreendia era a certeza de que Isabela não deixaria passar ilesa aquela afronta. Helena manteve a taça erguida por alguns segundos a mais do que o necessário, como se o simples gesto pudesse servir de escudo. O sabor do vinho parecia distante, sem importância. Ao redor, a conversa retomava seu fluxo natural, mas para ela cada som chegava abafado, como se estivesse submersa. O riso de alguns parentes ainda pairava no ar, misturado ao tilintar dos talheres e ao arrastar de cadeiras. A sensação era de estar cercada por rostos conhecidos que naquele instante pareciam estranhos. Isabela permanecia quieta, a postura ereta, os olhos fixos no pai, em um intervalo calculado entre cada piscada. Não sorria, não mexia no prato. Seu silêncio não era de indiferença, mas de observação atenta, como se estivesse registrando cada palavra dita e cada gesto trocado. Helena percebeu isso e sentiu um misto de apreensão e orgulho, embora não deixasse transparecer nada. Roberto, por outro lado, parecia satisfeito. Conversava animadamente com um primo distante, gesticulando como se a história que acabara de contar fosse apenas mais um momento descontraído da noite. A expressão dele não trazia remorso ou consciência de ter ultrapassado algum limite. Dona Marisa, ao lado, mantinha o olhar firme e o queixo levemente erguido, sinalizando com a postura que aprovara cada segundo do que havia acontecido. Eduardo, sentado próximo à ponta oposta da mesa, mantinha-se em silêncio, a atenção aparentemente voltada para o prato. Por vezes, seus olhos se moviam na direção de Helena, mas desviavam rapidamente quando ela percebia. Era como se quisesse transmitir algo sem se envolver abertamente. Um garçom se aproximou para recolher alguns pratos e repor as taças de vinho. Helena agradeceu com um leve aceno, mantendo a voz baixa. Ao sentir o toque frio do cristal novamente em seus dedos, pensou no quanto aqueles gestos refinados, repetidos ao longo de anos, haviam se tornado quase automáticos, como se fizessem parte de um papel que precisava desempenhar para não quebrar a harmonia aparente. Enquanto isso, Isabela observava tudo com a imobilidade de quem não queria perder nada. O olhar da filha passava pela mãe, pelo pai e pela avó, analisando como cada um se comportava naquele espaço. Havia algo na expressão dela que indicava não apenas indignação, mas também uma compreensão silenciosa de que aquilo não era um evento isolado. O burburinho à mesa oscilava entre conversas paralelas e momentos de atenção coletiva, mas para Helena, cada som parecia se acumular como peso sobre os ombros. Quando um convidado ria alto ao ouvir alguma piada do cunhado, ela sentia como se aquele som vibrasse no estômago. O rosto de Roberto, iluminado pela luz quente dos lustres, exibia um sorriso de satisfação que não se apagava. Ele parecia confortável demais, como se a noite estivesse correndo exatamente como planejara. Helena respirou fundo, tentando manter a compostura. Sentia que cada olhar, mesmo os que não se dirigiam a ela, tinha um peso diferente, como se carregassem julgamentos silenciosos. Ao se inclinar levemente para beber mais um gole de vinho, percebeu o reflexo de Isabela no cristal da taça. A filha continuava imóvel, mas o olhar denunciava que algo estava prestes a mudar. Do outro lado da mesa, Dona Marisa comentava com uma vizinha sobre os netos, o tom de voz mais baixo, quase íntimo, mas com uma postura que deixava claro que estava no controle da situação. Helena não conseguia ouvir todas as palavras, mas captava o suficiente para entender que eram observações carregadas de opinião. O clima, para qualquer olhar desatento, poderia parecer de uma reunião familiar comum. Havia risadas, pratos sendo trocados, copos se enchendo. Mas sob essa camada superficial, a tensão permanecia, quase imperceptível, mas viva.
Helena percebeu que estava mexendo o guardanapo entre os dedos, dobrando e desdobrando, como quem precisa ocupar as mãos para manter o controle. Olhou para Isabela novamente e encontrou um olhar firme, quase protetor. Não houve troca de palavras, mas naquele instante, mãe e filha pareceram se entender. A presença silenciosa de Isabela era como um ponto fixo no meio do turbilhão. Roberto se inclinou para falar com o irmão, rindo de algo que só eles ouviram. O som da risada dele se espalhou pela mesa, mas não teve a mesma intensidade de antes. Talvez fosse a percepção de que alguns já não participavam daquele jogo de humilhações veladas. Helena continuou quieta, deixando que o silêncio fosse sua forma de resistência por enquanto. Dentro dela, algo se acumulava, mas não como explosão iminente. Era mais como um movimento calculado, uma espera. Isabela, com seus olhos atentos e postura impecável, parecia seguir a mesma lógica. A cada segundo, o peso do silêncio crescia. E embora Roberto não parecesse perceber, aquele silêncio já estava fazendo mais do que qualquer palavra poderia naquele momento. O prato principal havia sido retirado e substituído por pequenas porções de sobremesas delicadamente decoradas. O aroma doce misturava-se ao perfume das flores espalhadas pela mesa, mas Helena mal registrava os detalhes. Mantinha a postura ereta, controlando cada gesto, consciente de que qualquer sinal de desconforto poderia ser usado contra ela. Roberto, sentado com o corpo levemente inclinado para trás, passava os dedos pela borda da taça, observando a movimentação como um anfitrião satisfeito. Ao perceber que alguns olhares se voltavam para ele, ajeitou o paletó e limpou a garganta, chamando a atenção sem precisar erguer a voz. Sorriu e começou a falar sobre o sucesso de um novo empreendimento, exaltando as decisões estratégicas que havia tomado para garantir lucros vultosos. Mencionou as dificuldades enfrentadas e como, segundo ele, apenas pessoas com visão e coragem poderiam superá-las. O tom de voz era carregado de autoelogio, mas havia uma cadência que sugeria que algo mais estava por vir. Ao final de sua fala, pousou a taça na mesa e olhou diretamente para Helena. Sucesso não é para todo mundo. Alguns nasceram só para assistir, disse num tom tranquilo, mas suficientemente alto para que todos na mesa ouvissem. Um silêncio pesado se instalou, como se as palavras tivessem deixado um rastro de gelo no ar. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros mexeram nos talheres, fingindo não perceber a provocação. Helena manteve os olhos fixos no marido por alguns segundos. Depois voltou-se para a sobremesa, como se aquela frase não tivesse atingido nada. Por dentro, no entanto, sentia um aperto no estômago. A provocação não era apenas mais uma piada velada. Era um ataque direto, público e calculado para deixá-la em uma posição inferior. Dona Marisa, com um leve sorriso nos lábios, observava a cena como quem acompanha um jogo cujo resultado já conhece. A postura dela indicava aprovação, e isso intensificava a sensação de isolamento que Helena sentia. Isabela, sentada um pouco afastada, não tirava os olhos do pai. O rosto da filha estava sério, sem qualquer traço de hesitação. A cada palavra de Roberto, a tensão em seus ombros parecia aumentar. Era um contraste gritante com o restante da mesa, onde alguns tentavam disfarçar o desconforto e outros apenas seguiam comendo. Roberto recostou-se na cadeira, cruzando as pernas com a calma de quem acredita ter o controle total da situação. Começou a conversar com o primo à sua esquerda, como se nada tivesse acontecido, como se aquela frase tivesse sido apenas uma observação casual. Mas a pausa silenciosa que se seguiu antes de a conversa recomeçar mostrava que todos haviam entendido o peso daquilo. Helena se manteve em silêncio, respirando devagar, tentando impedir que o calor que subia pelo corpo se transformasse em reação impulsiva.
Havia aprendido ao longo dos anos que responder no mesmo tom só serviria para reforçar a imagem que Roberto queria projetar dela. Ainda assim, era impossível não sentir a pressão daquele momento. Isabela, agora com o garfo repousado sobre o prato, observava o pai com um olhar fixo, quase desafiador. Helena percebeu de relance e entendeu que a filha estava se contendo para não intervir. O controle que Isabela demonstrava era quase impressionante para a idade que tinha, mas havia algo nos olhos dela que indicava que a paciência estava no limite. As conversas paralelas tentavam preencher o espaço vazio deixado pela provocação. Alguns riam baixo de outros assuntos, outros se voltavam para as sobremesas como se nelas estivesse a salvação de qualquer constrangimento. Mas o peso pairava sobre a mesa, mesmo que ninguém o nomeasse. Helena manteve o olhar baixo por um instante. Depois, ergueu o rosto e encontrou o de Isabela. Não houve troca de palavras, apenas um reconhecimento silencioso de que algo precisava mudar. Roberto parecia alheio a isso, tão confortável no papel que construíra para si. A maneira como segurava a taça, como inclinava levemente a cabeça ao ouvir alguém, como ria em momentos pontuais, tudo indicava que se via no controle. Mas não percebeu que aquele silêncio que se formara entre Helena e Isabela não era vazio. Era denso, carregado, e estava prestes a ser quebrado de uma forma que ele não imaginava. O garçom passou recolhendo pratos e oferecendo café. Helena recusou com um gesto discreto. Isabela também não aceitou, mantendo o olhar no pai, como se tentasse medir cada segundo antes de agir. A sala estava cheia, mas havia algo na maneira como os sons se dissipavam que fazia parecer que apenas 3 pessoas realmente existiam naquele momento: Helena, Roberto e Isabela. E sem que ninguém ali soubesse, a próxima palavra não viria de quem todos esperavam. Isabela ajeitou-se na cadeira, apoiando lentamente o garfo sobre o prato, como se quisesse marcar o fim de qualquer tentativa de manter aquele silêncio sufocante. O movimento foi sutil, mas suficiente para que algumas pessoas mais próximas levantassem os olhos para ela. Helena percebeu de imediato que a filha estava prestes a fazer algo, e seu coração acelerou. Olhou discretamente para Roberto, que, distraído em uma conversa com o primo, ainda não havia notado a mudança na postura da filha. Quando Isabela falou, sua voz saiu firme, limpa e clara o bastante para atravessar todo o comprimento da mesa. "Pai, sabe o que mais me envergonha?" Perguntou, sem pressa, deixando a pausa entre as palavras carregar um peso calculado. Roberto virou-se para ela surpreso, tentando decifrar se aquilo era o início de uma brincadeira ou de algo mais sério. A sala pareceu se esvaziar por um instante, como se o ar tivesse ficado preso entre as paredes. Todos os olhares se voltaram para a jovem. "Não é a mamãe não ter negócios", continuou Isabela, mantendo os olhos fixos no pai, sem piscar. "É o senhor achar que dinheiro compra respeito." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o leve tilintar das xícaras de café servidas aos outros convidados cessou. Roberto permaneceu imóvel, com o garfo suspenso a meio caminho da boca, encarando a filha como se não tivesse entendido o que ouvira. Helena, sentada a alguns lugares de distância, sentiu uma onda de emoções contraditórias invadi-la. Orgulho, surpresa, medo do que viria a seguir. Roberto colocou o talher no prato com cuidado. O som do metal contra a porcelana soou alto demais para aquele momento. A expressão dele endureceu, mas havia algo diferente em seu rosto. Uma sombra de insegurança que raramente deixava transparecer. "Isabela, acho que você não entendeu o que eu quis dizer", falou, tentando controlar o tom. Mas a voz carregava um nervosismo que poucos ali já tinham presenciado. "Entendi muito bem", respondeu ela, sem hesitar. "O senhor fala como se estivesse acima de todos, até da mamãe. Só que o que mais vale numa família não é quem tem mais, é como trata as pessoas."
Algumas pessoas desviaram o olhar constrangidas, outras observavam atentamente, como se estivessem assistindo a um momento histórico dentro daquela casa. Dona Marisa, na cabeceira, olhava para a neta com a testa franzida e a boca ligeiramente aberta, como se não acreditasse que aquelas palavras estavam realmente sendo ditas. Eduardo, no canto, mantinha o copo de vinho na mão, mas não bebia. Apenas observava, com uma expressão que misturava preocupação e aprovação silenciosa. Roberto inspirou fundo, recostando-se na cadeira. Não é hora nem lugar para isso, disse, tentando encerrar o assunto. Mas Isabela não se moveu, e seu silêncio agora era de desafio, não de submissão. Helena permaneceu imóvel, sentindo que qualquer intervenção poderia quebrar o momento ou dar a Roberto a desculpa que ele queria para encerrar o assunto de vez. O peso da troca entre pai e filha preenchia o salão. O garçom, que passava com uma bandeja, hesitou no meio do caminho, percebendo a tensão. O cheiro doce da sobremesa misturava-se à sensação amarga de algo que estava mudando diante de todos. Roberto olhou ao redor e percebeu que não tinha mais a atenção confortável que costumava comandar. A conversa paralela não voltou. Ninguém tentou mudar de assunto. Era como se todos estivessem esperando para ver o que ele faria. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Bom, acho que a sobremesa está deliciosa, não é?" disse. Mas a tentativa de quebrar o clima soou artificial. Isabela não respondeu. Pegou seu copo de água, bebeu um gole e repousou-o calmamente, sem tirar os olhos do pai. Helena, nesse momento, percebeu que algo essencial havia mudado. Não apenas pela coragem da filha, mas porque Roberto, acostumado a controlar cada reação e dominar cada conversa, parecia não saber como prosseguir. Aquele momento, ainda que breve, havia virado o jogo de uma forma que ele não esperava. A tensão permaneceu ali, suspensa, como um fio prestes a se partir, enquanto a noite seguia com todos fingindo que nada havia acontecido, mas sem conseguir esquecer o que acabara de ser dito. O rosto de Roberto perdeu parte da cor habitual, como se as palavras de Isabela tivessem atingido um ponto que ninguém, até então, ousara tocar. Ele piscou 2 vezes, lentamente, e seu olhar se moveu da filha para Helena, como se procurasse algum tipo de cumplicidade que já não estava lá. Helena manteve-se firme, o queixo levemente erguido, sem se pronunciar. Ao redor da mesa, a reação dos convidados variava entre desconforto e surpresa. Alguns mexiam nos talheres apenas para evitar o constrangimento de permanecer imóveis. Outros mantinham os olhos fixos na sobremesa, como se a atenção ao prato fosse suficiente para se proteger do clima. Eduardo, encostado na cadeira, observava a cena em silêncio. Havia em seu semblante algo difícil de definir. Não era exatamente aprovação aberta, mas também não havia reprovação. Talvez fosse apenas o reconhecimento de que algo importante acabara de acontecer. Dona Marisa, por outro lado, parecia atônita. O corpo levemente inclinado para a frente, as mãos pousadas na mesa e os olhos semicerrados fixos na neta, denunciavam que ela não estava acostumada a ver qualquer contestação à autoridade do filho. A respiração de Roberto estava visivelmente mais pesada. Ele passou a mão pela gravata, ajeitando-a com um gesto que não precisava ser feito, mas que servia para ganhar tempo. Tentou esboçar um sorriso, mas o resultado foi mais um vinco tenso nos lábios. "Acho que você está exagerando, Isabela", disse, num tom controlado, mas com um fundo de irritação perceptível. "Não, pai, estou falando o que penso", respondeu a filha, sem alterar a voz. O silêncio que se seguiu pareceu prolongar cada segundo. O garçom, que vinha trazendo mais café, hesitou na porta e recuou discretamente, preferindo esperar que o clima mudasse antes de se aproximar. Helena, por dentro, sentia o coração acelerar. Orgulho e preocupação se misturavam, mas ela sabia que, naquele momento, o melhor era não interferir,
Qualquer palavra poderia diluir o peso do que Isabela havia acabado de fazer. Roberto recostou-se novamente, cruzando os braços, o que para ele era sinal de defesa. Olhou para a mãe, talvez esperando que ela interviesse, mas Dona Marisa se limitou a soltar um suspiro pesado, sem dizer nada. Era como se até ela soubesse que, naquela circunstância, qualquer comentário poderia ter o efeito contrário. A conversa à mesa havia praticamente cessado. O som das cadeiras se mexendo ou de talheres batendo contra os pratos era raro. A tensão preenchia o espaço, visível até nos gestos mais banais, como o de um convidado passando o guardanapo nos lábios, ou o de outro mexendo lentamente o açúcar no café. Isabela manteve a postura ereta, com as mãos apoiadas sobre a mesa e o olhar fixo no pai. Não havia hostilidade em sua expressão, mas havia firmeza. Era o tipo de olhar que não recuaria diante de uma tentativa de intimidação. Roberto respirou fundo mais uma vez, tentando retomar o controle. Bom, talvez essa não seja a melhor hora para esse tipo de conversa, disse, olhando ao redor como se quisesse convencer os outros de que estava no comando. Mas o tom já não tinha o mesmo peso. As palavras soavam mais como um pedido do que como uma ordem. Helena percebeu isso imediatamente. Viu no marido uma fração de incerteza que raramente aparecia, e isso, por si só, já mudava toda a dinâmica que ele costumava impor. Eduardo quebrou o silêncio com uma tossida discreta, tentando oferecer uma rota de fuga para o irmão. Mas a atenção ainda estava centrada na tensão entre pai e filha. Mesmo quando alguns convidados retomaram conversas baixas, a energia da mesa continuava diferente, como se todos estivessem cientes de que haviam testemunhado algo que mudaria futuras interações naquela família. Roberto desviou o olhar de Isabela e pegou o copo de vinho, girando o líquido lentamente antes de beber um gole. Evitava encarar a filha diretamente agora, concentrando-se em pequenos gestos, como se estivesse se reorganizando internamente. Helena manteve-se atenta, observando como cada detalhe da postura dele denunciava a perda temporária do controle que tanto prezava. Isabela, percebendo que havia conseguido se fazer ouvir, relaxou ligeiramente os ombros, mas não demonstrou arrependimento. Pegou a taça de água e bebeu com calma, sem pressa, como se cada movimento fosse parte de um jogo silencioso de manter o espaço que havia conquistado. A tensão ainda pairava, mas agora vinha acompanhada por uma nova percepção, a de que Roberto não era inatingível. E essa constatação não estava apenas com Isabela e Helena. Todos à mesa, de alguma forma, captaram isso, mesmo que nunca comentassem abertamente. Um primo de Roberto, sentado mais próximo à extremidade da mesa, pigarreou de leve e soltou um comentário sobre a sobremesa, tentando dissipar o peso que ainda pairava no ar. O tom foi forçado, mas alguns se apressaram em responder, como se agarrassem à primeira oportunidade de quebrar o silêncio. As vozes começaram a se misturar novamente, criando um ruído que não chegava a ser natural, mas que funcionava como um disfarce para o desconforto. Roberto, percebendo a tentativa, endireitou-se na cadeira e ajeitou o paletó, como se quisesse reassumir a posição de anfitrião absoluto. Pegou a taça de vinho e girou o líquido de forma ensaiada antes de levar o copo aos lábios, tentando aparentar tranquilidade. Helena observou cada movimento, notando o leve atraso nas respostas dele e a forma como evitava cruzar olhares com Isabela. A mudança era sutil, mas clara para quem conhecia sua postura habitual. Dona Marisa, que até então permanecera imóvel, inclinou-se para a vizinha de mesa e iniciou um comentário baixo, um sussurro rápido, mas que não passou despercebido. Helena não conseguiu ouvir as palavras exatas, mas reconheceu o gesto como uma tentativa de retomar o controle do ambiente pela influência indireta. Isabela manteve-se serena, mexendo lentamente a colher no café, sem se apressar em participar das conversas paralelas. Sua presença, mesmo em silêncio, ainda carregava um peso que parecia impedir Roberto de voltar ao mesmo tom de antes.
Ele tentava inserir pequenas piadas aqui e ali, mas o riso não vinha com facilidade. Alguns convidados ainda olhavam de soslaio para pai e filha, como se aguardassem sinais de que a tensão havia passado por completo. Helena, mesmo sem dizer nada, sentia que o clima estava se desfazendo aos poucos. O burburinho voltava, as risadas tímidas reapareciam e o tilintar de talheres retomava um ritmo mais próximo ao de antes. Ainda assim, havia uma camada de cuidado nas interações, como se todos tentassem evitar um novo atrito. Eduardo, que até então se mantivera em silêncio, fez um comentário sobre um investimento recente, atraindo a atenção de alguns parentes e desviando o foco da mesa. Roberto aproveitou o gancho e acrescentou informações, falando sobre o sucesso do projeto, mas dessa vez sem o mesmo brilho arrogante. Parecia medir mais as palavras, como se estivesse consciente de que qualquer exagero poderia soar como provocação. O garçom passou recolhendo algumas xícaras e oferecendo licor. Helena recusou, assim como Isabela. Roberto aceitou, talvez para ocupar as mãos e a boca, e deu um gole demorado, olhando para um ponto fixo na parede por alguns segundos. Aos poucos, o salão recuperava parte da vivacidade que tinha no início da noite. Conversas sobre viagens, trabalho e eventos futuros se espalhavam de um lado a outro, e o peso do momento anterior parecia estar sendo empurrado para o fundo da memória coletiva. Mas para Helena, nada estava realmente esquecido. Ela percebia como a presença de Isabela alterara o equilíbrio que Roberto costumava controlar com tanta facilidade. Havia nele um traço de cautela que raramente surgia, e isso não passava despercebido. Quando uma das primas sugeriu um brinde final para encerrar a noite, Roberto sorriu e ergueu a taça, mas dessa vez não buscou o protagonismo absoluto. Falou poucas palavras, agradeceu a presença de todos e voltou a se sentar. O gesto foi rápido, quase contido. Helena acompanhou o momento em silêncio, sentindo que, apesar da quebra do clima tenso, a noite havia deixado marcas profundas. Enquanto alguns se despediam e outros ainda se mantinham em conversas animadas, ela percebeu que o controle de Roberto sobre o ambiente não era mais tão absoluto quanto antes. E, por mais que ele tentasse mascarar, a diferença estava ali, visível nos detalhes. Os convidados começaram a se dispersar pelo salão, alguns despedindo-se com abraços rápidos, outros prolongando conversas junto à porta. O som de vozes misturadas foi diminuindo aos poucos, até restarem apenas familiares mais próximos, e o serviço recolhendo pratos e copos. Helena levantou-se devagar, sentindo o peso das horas e de tudo o que havia acontecido. Pegou a bolsa que estava apoiada na cadeira e, sem chamar atenção, fez um sinal discreto para Isabela, que se levantou quase ao mesmo tempo. Roberto, ainda sentado, observava as duas com um olhar difícil de interpretar. Não havia no rosto dele o mesmo ar de superioridade de antes, mas também não havia qualquer sinal de arrependimento explícito. Era como se estivesse tentando compreender o que tinha mudado, ainda processando a maneira como a filha o havia confrontado. Helena cruzou o salão com passos firmes, mantendo o sorriso polido para aqueles que ainda estavam por perto. Passou por Dona Marisa, que se limitou a inclinar a cabeça em um cumprimento frio, sem dizer uma palavra. O silêncio da sogra era quase tão eloquente quanto qualquer comentário, e Helena sabia que aquela expressão carregava julgamento e desaprovação. Ao sair para a área externa, o ar fresco da noite a envolveu como um alívio. As luzes da fachada da mansão refletiam na entrada de pedra, e o som distante das ondas, quebrando contra a costa, preenchia o espaço. Isabela caminhava ao lado dela, próxima o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. Nenhuma das duas falou nada durante os primeiros passos até o carro. Não havia necessidade de palavras naquele momento. O que havia sido dito durante o jantar ainda pairava entre elas, sólido e presente. O motorista
abriu a porta de trás e Helena entrou primeiro, seguida pela filha. Assim que a porta se fechou, a sensação de estar cercada por olhares desapareceu, substituída por um silêncio denso, mas de natureza diferente. Helena virou o rosto para Isabela e encontrou um olhar firme, que parecia carregar uma maturidade que nem sempre estava ali. Não havia arrependimento no rosto da filha, apenas a serenidade de quem sabia que tinha feito o que precisava fazer. Obrigada, disse Helena em voz baixa, quase um sussurro. Isabela sorriu de leve, sem responder. Voltou o olhar para a janela, observando as luzes da rua passarem enquanto o carro se afastava da mansão. Helena se recostou no banco, permitindo-se finalmente relaxar um pouco. Sentia que algo tinha mudado naquela noite, não apenas na relação entre pai e filha, mas também no espaço que ela própria ocupava naquela família. O poder de Roberto sobre os momentos e as narrativas havia sido quebrado, ainda que de forma sutil, e ela sabia que ele percebera isso. Enquanto o carro ganhava distância, Helena arriscou um último olhar para trás. Do portão de ferro, parcialmente iluminado pela luz dourada da entrada, Roberto estava parado, observando-as. A postura dele era rígida, mas havia algo nos ombros que denunciava uma hesitação incomum. Não era o olhar altivo de sempre. Parecia mais o de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, não tinha certeza de que ainda controlava o jogo. Helena manteve o olhar por alguns segundos, até que a figura dele desapareceu da vista. Voltou-se para frente e respirou fundo, sentindo o ar entrar de forma mais leve nos pulmões. Isabela, ao lado, fechou os olhos por um instante, como se quisesse guardar aquele momento de paz relativa antes que a rotina voltasse a se impor. O trajeto seguiu silencioso, mas não era um silêncio de tensão, e sim de compreensão mútua. Cada uma sabia o que a outra sentia, e isso bastava. Ao chegar em casa, Helena percebeu que a noite ainda estava quente, com um leve cheiro de terra molhada vindo do jardim. Entraram juntas, e antes que Isabela subisse para o quarto, Helena segurou sua mão por um instante. Não precisou dizer mais nada. Um aperto firme, um sorriso breve e o entendimento estava selado. Isabela subiu as escadas e Helena ficou parada por alguns segundos no hall, sentindo a presença da filha ainda ali, mesmo que já estivesse no andar de cima. Seguiu para a sala, apagou as luzes e sentou-se no sofá. O som distante de passos no andar superior se misturava ao seu próprio respirar. Aquela noite não tinha sido fácil, mas algo dentro dela dizia que, de alguma forma, tinham conquistado um território que antes parecia inalcançável. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo, indiferente ao que havia acontecido dentro daquela família, mas para Helena, nada mais seria exatamente igual. Se essa história tocou você de alguma forma, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar outras histórias emocionantes como esta. Aqui, cada capítulo é um convite para sentir, refletir e viver junto com nossos personagens.